No 7º ano de namoro com Liu Huiyan, ela faltou ao nosso aniversário. Fiquei esperando a noite toda com uma mesa cheia de comida, mas ela não apareceu. Só recebi uma foto provocadora do meu rival. A mulher na cama dormia profundamente, e a marca de batom sob o pescoço estava incrivelmente nítida. Mentalmente contei as horas, e como esperado, em menos de 1 hora. A caixa de mensagens reapareceu com 3 palavras de Liu Huiyan: me desculpe. Mas ela não sabia que com 3 me desculpe eu poderia deixá-la completamente. Não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, as notícias já estavam bombando. A CEO do Grupo Guan apareceu em público com outro homem. Que absurdo! Homens ruins que traem mulheres deveriam morrer. Que sem graça! A crueldade realmente não tem gênero. Sugiro pular no rio para aliviar o sofrimento. A foto anexada ao post era a mesma que Sukai me enviou ontem à noite, antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo. A porta foi arrombada violentamente. Ao abrir, vi Liu Huiyan de volta. Ela estava acompanhada por Sukai. Shen Feng, foi você quem postou isso, não foi? Só porque eu não voltei para casa ontem à noite, você tem que fazer um alvoroço desses e me prejudicar? Respirei fundo. Eu pensei que você me daria uma explicação primeiro. Sobre aquela foto. Os olhos de Liu Huiyan piscaram por alguns segundos. Ontem à noite, eu e Sukai apenas jantamos. Ele me explicou depois, dizendo que enviou aquela foto só para você não se preocupar comigo. E eu te mandei uma mensagem pedindo desculpas. Você não deveria ter agido por impulso e feito algo assim. Você sabe que está incitando cyberbullying? E com raiva. Como você tem tanta certeza de que fui eu quem fez isso? Quem mais poderia ser? Sukai disse com firmeza. Eu só enviei essa foto para você. Só pode ter sido você. Virei-me para Liu Huiyan. Você também pensa assim sobre mim? Ela hesitou. Shen Feng, agora não é a hora de fazer birra. Isso já afetou seriamente a empresa. Delete as fotos e o post o mais rápido possível, e o departamento de desenvolvimento fará um esclarecimento. Depois que você resolver tudo, conversaremos. Meu coração afundou. Vou repetir pela última vez, eu não fiz isso. Claramente Liu Huiyan não acreditou em mim. Fale o que quiser, mas resolva isso o mais rápido possível. Com um baque. Ela puxou Sukai e saiu batendo a porta. Massageei minhas têmporas, sentindo uma dor latejante. Nos anos em que estive com Liu Huiyan, nunca houve certo ou errado, apenas eu, constantemente arrumando a bagunça dela. Anos atrás, quando ela precisava da minha ajuda, ela ainda se dava ao trabalho de fingir carinho. Agora, ela nem sequer se dá ao trabalho de fingir. Olhei para a caixa de mensagens com inúmeras mensagens de desculpas, já a 97ª. Ninguém sabe que eu sou um grande demônio que passou por 1000 anos de cultivo. Liu Huiyan, há 100 anos, salvou minha vida. Eu lhe devia um destino. Foi por isso que tivemos essa ligação nesta vida. Eu queria retribuir essa bondade nesta vida, pedir ao imortal que levasse todo o meu poder demoníaco e me transformar em uma pessoa comum para viver com ela. No início fomos realmente felizes, mas desde que Sukai apareceu, a atitude de Liu Huiyan para comigo tornou-se cada vez mais fria, até desdenhosa. Uma vez ela apostou com Sukai e não hesitou em me levar para Yulin para encontrá-la. Em Yulin ocorreu um desabamento de terra e eu quase fui soterrado vivo. Finalmente fui resgatado. Ela apenas me deu um leve e casual desculpe e me deixou. Coisas assim não são incomuns. Meu coração estava exausto e frágil. Quando eu não aguentava mais, o imortal superior me disse que eu só precisava ouvir 100 desculpas de Liu Huiyan para encerrar este karma e retornar ao meu mundo, exceto pelas desculpas desta manhã. Faltavam apenas 3 para que eu pudesse deixar Liu Huiyan completamente. No dia seguinte, fui acordado por batidas violentas e barulho do lado de fora da porta. Eu estava exausto, arrastando meus pés para abrir a porta. Mas antes que eu pudesse ver claramente quem estava do lado de fora, vários ovos foram jogados na minha cabeça. Que idiota jogando em mim! Você é quem deveria morrer. Mas antes que eu pudesse ver quem eram, eles já tinham desaparecido sem deixar rasto. Fechei a porta imediatamente e peguei meu telefone. É o 110? Quero chamar a polícia. Alguém tentou invadir minha casa e me atacar, ameaçando gravemente minha segurança pessoal. Depois de receber a notícia de que as viaturas policiais estavam a caminho, tive tempo de me cuidar e organizar meus pensamentos sobre o que aconteceu. Não preciso dizer, aquele grupo lá fora deve ter algo a ver com Sukai. Ao verificar as tendências, descobri
que Sukai estava transmitindo ao vivo online, reclamando e dizendo que o que aconteceu com os fantasmas fui eu quem inventei e espalhei boatos maliciosos para difamá-lo. As declarações online tornaram-se cada vez mais cruéis e cáusticas, mas do início ao fim, Liu Huiyan não disse uma palavra. Na transmissão ao vivo, embora ele tenha sido vago sobre minha identidade, ele indicou sutilmente minhas informações de trabalho e histórico familiar. Pessoas atentas saberiam que sou eu. Muito bom. Abrir uma transmissão ao vivo para difamar os outros e vazar a privacidade de alguém. Agora tenho mais um motivo para a polícia intervir. Sem expressão, denunciei a transmissão ao vivo de Sukai. Em breve, Sukai e Liu Huiyan se encontrariam novamente. Apenas que desta vez, o local do encontro foi a delegacia. Senhoras e senhores, após nossa investigação, o endereço IP do post original que acusava a senhora Liu Huiyan de traição foi o Yumbo Hotel. Este é exatamente o hotel onde eles dormiram naquela noite. Liu Huiyan olhou para Sukai com incredulidade. Sukai, você fez isso? Por que você fez isso? Sukai entrou em pânico e disse sem jeito. Huiyan, desculpe. Eu apenas agi por impulso. Eu também gosto de você. Huiyan, desculpe. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, Sukai correu para fora imediatamente. Ao ver sua aparência, Liu Huiyan não pôde deixar de repreendê-lo. Mesmo o policial que tentou persegui-la foi detido por Liu Huiyan. Eu assumirei a responsabilidade por ela. Ela se virou para olhar para mim. Tudo bem, Shen Feng. Ninguém queria que as coisas chegassem a esse ponto. Sukai não teve intenção. Você pode perdoá-lo desta vez? Eu peço desculpas a você em nome dele. Meu coração afundou completamente. Eu não esperava que, com evidências tão conclusivas, ele ainda defendesse Sukai. Embora ele continuasse dizendo que pediria desculpas, mas em seus olhos, eu não vi nenhum remorso. Parecia que pedir desculpas para ele era apenas um clichê frequente e superficial. Talvez para ele, os 7 anos entre nós já fossem longos o suficiente, tão longos que ele pudesse ter certeza. Não importa o que ele me faça, não o deixarei. Eu o olhei fixamente. Então, você vai me pedir desculpas de novo? Ele me olhou culpado. Desculpe. Uma resposta tão previsível me fez desistir completamente. Eu contei silenciosamente em meu coração. Mais 2 vezes. Eu dei a ele um sorriso amargo, Liu Huiyan. Mais 2 vezes e eu poderei ir embora completamente. Ele me olhou confuso. No entanto, naquele momento, ele tinha coisas mais importantes do que investigar isso. Antes que eu pudesse responder ao seu pedido de desculpas, ele se virou e perseguiu Sukai, deixando-me sozinho para assinar o registro na delegacia. A polícia divulgou aleatoriamente um boletim de ocorrência online. Os internautas, enganados por esta encenação de Sukai, não aguentaram mais e a opinião pública começou a mudar drasticamente. A internet começou a amaldiçoar Sukai como um impostor. Alguns até correram para minha conta para me insultar. Agora, tudo o que quero é juntar rapidamente as 2 últimas desculpas. Portanto, tudo isso é apenas para que eu possa ter paz. Mas eu não quero causar problemas, e Sukai não é alguém que se esquiva. A opinião pública não durou 2 dias antes que Sukai preparasse um novo truque. Shen Feng. Hospital Central de Huaiyan, 7º andar da ala de internação. Venha rápido. Eu massageei minhas têmporas. Se Liu Huiyan me mandou uma mensagem assim, deve ser que Sukai aprontou de novo. Abri os Trending Topics. Como esperado, o primeiro foi sobre Sukai engolindo pílulas para dormir e tentando se suicidar. Tenho um pressentimento de que o que acontecerá hoje pode não terminar bem. Liu Huiyan certamente não suportará ver Sukai sofrer. No final, serei eu quem terá que resolver isso. Coisas assim aconteceram muitas vezes ao longo dos anos. Mas para acabar com isso rapidamente, eu tenho que ir. Cheguei ao hospital. Eu o vi imediatamente esperando ansiosamente do lado de fora da sala de cirurgia, Liu Huiyan. Ele me viu, seus lábios se moveram. Mas então ele desviou o olhar imediatamente, fixando os olhos na sala de cirurgia. Esperei por 2 horas. Até que a luz da sala de cirurgia se apagou e o médico empurrou Sukai para fora. Liu Huiyan finalmente suspirou aliviado. Ela apressadamente se aproximou do médico. Como ele está? Felizmente, a quantidade de pílulas para dormir que o paciente engoliu não foi grande. Ele foi trazido a tempo e já está fora de perigo. Ele precisa ficar em observação no hospital por mais 2 dias. Se não houver nada de errado, ele poderá ter alta. Liu Huiyan ouviu e assentiu repetidamente. Bom. Eu entendi. Obrigado, doutor. Shen Feng. Você pode ir me pagar a taxa de internação?
Não posso sair agora. Olhando para o comprovante de pagamento estendido à minha frente. Pela primeira vez eu não respondi. Então você me chamou aqui especificamente para cuidar de Sukai? Ela me difamou daquele jeito antes, e você quer que eu cuide dela? Liu Huiyan tentou controlar sua raiva. Ela disse em voz baixa, a condição de Sukai é muito ruim. Não quero brigar com você agora. Eu já pedi desculpas por ela na última vez, e ela me explicou depois. Agora ela está sendo atacada online assim. Ela está tão deprimida que quase se mata. Por favor, não insista nessas coisas. Além disso, você é meu marido. Ajudar-me não é um grande problema, vá logo. Empurrei-o friamente com o bilhete do inválido. Não vou. Disse que sou seu marido. Então quando você estava na mesma cama com ela. Lembra-se disso? Liu Huiyan parece não ter esperado que eu fosse tão direto com ela, ficou chocada por um momento. Esquece como quiser. Ele pegou o bilhete e saiu apressado, mas eu não esperava que os acontecimentos se desenrolassem muito além das minhas expectativas. Você quer dizer que, para ajudar Sukai a apaziguar a opinião pública online, você quer se divorciar de mim? Abri os olhos arregalados, olhando para Liu Huiyan sem expressão. Isso é apenas um expediente. As opiniões online são tão exageradas agora, você sabe? Ontem mesmo, Sukai subiu sozinho ao telhado do hospital. Se o cuidador não tivesse notado a ausência dele no quarto e percebido algo errado. Sukai quase pulou. Você é tão cruel, viu ele ir para a morte sem fazer nada? Ouvi minha própria voz calma. Isso é impossível, não concordo. Liu Huiyan, eu não sou tão casual quanto você. Casamento para mim é muito sério. Eu nunca aceitaria que meu casamento se tornasse um peão. Na última vez, me desentendi com Liu Huiyan de forma desagradável. Forcei-me a afastar todas as coisas chatas deste período da minha mente. Amanhã é a cerimônia de premiação do concurso de design Huaer Cap. Haverá uma entrevista após a premiação. Esta é uma boa oportunidade para eu conhecer designers de nível mestre. Preciso me preparar bem, mas eu nunca imaginei que a cerimônia de premiação que eu tanto esperava terminaria em uma cena tão desajeitada, vendo o nome da minha obra já escrito no palco. Ajustei minha mentalidade, dei um sorriso sincero e me preparei para subir ao palco. Vamos aplaudir calorosamente para parabenizar o vencedor do 36º Prêmio de Ouro Huaer Cap, Sr. Sukai. Parabéns! Fiquei paralisado no lugar como se estivesse sob um feitiço. Não consegui dar mais nenhum passo. Meus pensamentos voaram, minha mente estava confusa. Os elogios do apresentador a Sukai já se tornaram um som de fundo nos meus ouvidos. Devido à agenda lotada do Sr. Sukai recentemente, ele não pode comparecer pessoalmente a esta cerimônia de premiação. No final, eu nem me lembro como saí do prédio. Quando recuperei a consciência, eu já estava na frente de Liu Huiyan. Amargamente pensei, mesmo agora. Sua primeira reação é procurar Liu Huiyan? Esse prêmio foi orquestrado por você? Liu Huiyan pensou por um longo tempo. Antes de conseguir responder, você está falando sobre aquele concurso de design? Eu não disse nada. Apenas o observei em silêncio. Sukai estava se preparando para esse prêmio há muito tempo. Você ganhou tantos prêmios ao longo dos anos. Deixar um para lá ocasionalmente não seria um grande problema? Olhei para ele, incrédulo. Deixar um ir? Liu Huiyan, você acha que esses prêmios são folhas de repolho? Você pode simplesmente deixá-los ir? Você disse que ele estava se preparando há muito tempo, que não era fácil, então e eu? Você sabe há quantos anos me preparei? O esforço que fiz ao longo dos anos pode ser simplesmente ignorado? Além disso, não se trata de deixar ir. Ele apenas copiou. Liu Huiyan levantou os olhos impacientemente. O que você está falando? Como isso é plágio? Como você atormentou Sukai ultimamente? Você quase o levou à morte. Não é razoável consolá-lo. Você precisa ser tão mesquinho? Eu o levei à morte? Se ele não tivesse causado problemas, ele não teria acabado assim. Claramente ele colheu o que plantou. Chega! Liu Huiyan me encarou com raiva como fogo. Shen Feng, não vá longe demais. Sai agora. Não quero mais falar sobre isso com você. Meu coração está mortificado. Andando sozinho pela rua, peguei meu celular. A última mensagem de Liu Huiyan era sobre o divórcio. Considere novamente. Eu digitei friamente uma linha na tela. Ok. Concordo com o divórcio. 3 minutos depois, o celular acendeu novamente. A caixa de diálogo exibia claramente 3 palavras familiares. Desculpe. O dia de ir ao cartório civil chegou rapidamente. Sukai também estava presente naquele dia.
Assim que ele me viu, o orgulho em seu rosto era inegável, mesmo com a base. Mas ele imediatamente abaixou a cabeça e disse baixinho: Irmão Feng, sinto muito. Eu também não esperava que você e Huyan chegassem a esse ponto. A culpa é toda minha. Perdoe-me. Ele então reuniu coragem e olhou para mim novamente. Mas irmão Feng, seu temperamento é muito forte. Isso não é bom para Huyan. Huyan é uma garota delicada. Você tem que ser gentil. Eu dei uma olhada nele e com um sobressalto voltei-me para Liu Huyan. Vamos. Vendo minha indiferença. O rosto de Liu Huyan não estava muito bom. Afinal, eu nunca tinha sido tão indiferente antes. Era como se eles fossem dois estranhos irrelevantes. Ele estava acostumado a eu segui-lo, implorando por cada palavra. Mesmo que o motivo de estarmos ali fosse o divórcio, ele não conseguiu ajustar sua mentalidade. Liu Huyan me olhou fixamente, mas não viu nenhum sinal de piedade em meu rosto. Ele respirou fundo e fingiu calma. Tudo bem, vamos entrar. Todo o processo foi rápido. 2 certificados de divórcio logo chegaram às nossas mãos. Saímos do cartório civil. Olhei para os dois. Liu Huyan, desejo-lhes felicidades em seu casamento. Eu organizei nosso último casamento. Liu Shen provavelmente está familiarizado. Se vocês precisarem de ajuda, podem me procurar. Os lábios de Liu Huyan se moveram 2 vezes. Não vou incomodá-lo. Afinal, tudo bem. Então será um incômodo para o irmão Feng. Afinal, é a nossa primeira vez casando. Não entendemos muitas coisas. É ótimo que o irmão Feng esteja disposto a ajudar. Antes que Liu Huyan pudesse recusar, Sukai rapidamente concordou, com um sorriso radiante para mim. Eu sabia que o irmão Feng era uma boa pessoa. Liu Huyan, vendo isso, não disse mais nada. 2 dias depois, recebi o convite de casamento de Sukai. Junto com ele, eles estão se preparando para o casamento nesta loja de vestidos. Você tem que vir e nos dar uma opinião. Sinto muito por isso. Eu ri friamente, que audácia. Eles nem se esqueceram de me convidar para o vestido de noiva. Mas seus planos deram errado. Se fosse antes, eu estaria triste. Mas agora, estou completamente desiludido com Liu Huyan. Essas coisas para mim não têm mais poder de me ferir. Tudo bem, eu definitivamente estarei lá. Huyan, veja, este é lindo, não é? Que cauda branca tão deslumbrante. E este aqui, justo e que alonga a silhueta. Ah, não sei qual escolher. Realmente, eu gosto de todos. Shen Feng, o que o senhor acha? Levantei os olhos e vi que o vestido que Liu Huyan estava experimentando era muito parecido com o que usamos em nosso casamento. Liu Huyan parecia ter pensado nisso também. Um embaraço apareceu em seu rosto, enquanto Sukai foi experimentar os trajes. Ela se virou para mim. Shen Feng, o senhor se esforçou muito. Está tão quente hoje e o senhor ainda veio até aqui por Sukai. Ela está apenas muito feliz. Não se preocupe, respondi calmamente. Este vestido de noiva me lembra. Senhorita Liu. Parei abruptamente. Hoje é o dia em que vocês experimentam os trajes. Devemos olhar para frente. Liu Huyan hesitou um pouco e depois percebeu. O senhor tem razão. Mas nós realmente nos demos bem naquela época. Ela parecia ansiosa para mostrar lealdade e disse apressadamente. Não se preocupe, a Feng. Assim que isso passar, nós nos casaremos novamente imediatamente. Eu e Sukai só queríamos confortá-la. Eu já expliquei isso para o senhor antes. Enfim, o senhor se esforçou muito. Eu mantive uma expressão impassível, mas em meu coração, estava extremamente farto das desculpas repetidas 800 vezes de Liu Huyan. Não se preocupe, eu a entendo. Liu Huyan olhou para mim com expectativa. Shen Feng, me perdoe. Quando a voz dela caiu, pareceu que ouvi o som de um fardo de ano se desfazendo. Me desculpe pela 100ª vez. Finalmente expirei. A autossatisfação e a culpa flutuaram para longe do meu coração. Senti uma leveza e liberdade que nunca tive antes. Raramente eu dava um sorriso sincero. Eu sei, eu não o culpo. Eu entendo suas dificuldades. Não pense muito nisso, eu estarei esperando por você. Assim como antes, quando você resolver tudo e a tempestade na internet diminuir, nos casaremos novamente. Ele olhou para mim comovido, querendo dar um passo à frente e me abraçar. Eu recuei apressadamente, interrompendo. Bem, Sukai saiu. Observei-os escolher vestidos de noiva docemente. Planejar o horário do casamento, organizar os procedimentos e discutir quantos convidados convidar. A ambiguidade entre Liu Huyan e eu foi uma ilusação minha. Mas não importa. Para mim, tudo agora está resolvido. Claro que percebo a culpa de Liu Huyan em relação a mim agora.
E também compreendo que essa culpa vem do coração, mas o que importa? Esse sentimento sincero não o impede de estar de bom humor agora. Combinou o casamento com Sukai. Agora o karma está selado, a poeira assentou, e só esperamos por uma oportunidade. Eliminar todos os vestígios da minha existência neste mundo como Shinfeng, e então poderei ascender completamente, voar para longe da cidade. À noite, vendo Liu Huyan voltar para casa, levantei uma sobrancelha com surpresa. Antes, quando Liu Huyan estava vagando com Sukai. Ela mal voltava uma vez a cada 10 dias ou meio mês. Agora que os dois estão prestes a consumar seu amor, ela encena um retorno de um jovem problemático. Olhando para isso, só sinto zombaria. Não é que o casamento seja amanhã? Por que ela voltou aqui esta noite? Liu Huyan sorriu. Senti sua falta. E eu não disse. Sukai e eu estamos apenas fingindo o casamento. Você é meu marido. Este é o meu lar. Baixei os olhos. Liu Huyan provavelmente percebeu que meu humor tem estado estranho ultimamente, então ela ousou vir esta noite para me mimar com sua presença elevada. Se soubesse disso hoje, por que ter feito aquilo antes? Agora é tarde demais. Se você fizer isso, Sukai não vai ficar bravo? Não vai. Ele não vai saber. Dito isso, Liu Huyan abraçou minha cintura suavemente. Faz tempo que não temos isso. Você não quer? Eu sorri. Acompanhei o toque dele. Claro, esta noite foi longa. Nós flutuamos no oceano, afundando por muito tempo. Ah, Feng. Eu nunca fui tão feliz. Eu sorri. Temos muito futuro. Será ainda mais feliz no futuro. Esta noite eu estava destinada a dar a ele a melhor experiência, fazendo com que ele jamais se esqueça. Afinal, o brilho do pôr do sol antes do anoitecer é o mais bonito. O casamento do dia seguinte ocorreu conforme planejado. Devo dizer que eles escolheram um ótimo dia ensolarado. Ao definir o cronograma do casamento, Sukai, para tirar fotos fantásticas, decidiu especificamente por um casamento à beira-mar. O mar brilhava, o vento estava calmo, e tudo estava pacífico. No momento em que Liu Huyan me viu aparecer na cerimônia, um lampejo de surpresa cruzou seus olhos. Sukai estava ao lado dela, olhando para mim com um ar de desafio. Eu sorri em resposta. Levantei a taça de vinho que segurava e olhei para eles, acenando em saudação. Em pouco tempo a multidão se espalhou e os convidados chegaram. Durante o banquete, brindes foram trocados. Como Liu Huyan era muito influente nos negócios, muitos magnatas dos negócios também foram convidados para este casamento, incluindo muitos contatos e clientes que Liu Huyan escolheu cuidadosamente para Sukai. Naquela época essas pessoas também brindaram e celebraram o casamento de mim e Liu Huyan. Mas hoje, desde o início até o fim, ninguém levantou a menor objeção sobre o que aconteceu entre nós. Eu pensei, isso é bom. Quanto mais emocionante será o espetáculo posterior. Em breve, em meio a uma queima de fogos espetacular, o casamento começou. A entrada dos noivos e o prosseguimento da cerimônia com uma melodia suave e etérea soando. Eu subi para um ponto de observação cuidadosamente escolhido por mim, observando-os jurar amor eterno sob os votos do celebrante e a bênção de milhares de espectadores. Você aceita se casar com ele na saúde e na doença, na pobreza ou na riqueza, ou por qualquer outro motivo, amá-lo ou cuidá-lo, respeitá-lo, aceitá-lo e ser fiel a ele para sempre, até o fim de suas vidas? Eu aceito. As imagens dos dois casamentos se alternavam diante dos meus olhos. O rosto de Sukai também mudava imprevisivelmente entre inúmeras flores. Agora, por favor, peço à noiva e ao noivo que troquem as alianças. Quando eles colocaram as alianças nos dedos anelares um do outro, este casamento chegou ao seu clímax. Eles baixaram a cabeça, seus cheiros apaixonados e o aplauso no local. Todos enviaram suas mais sinceras bênçãos ao novo casal feito no céu. Exceto por mim. Para mim, tudo seria resolvido completamente hoje. Nenhum dos meus objetivos incluía desejar-lhes uma vida longa e feliz. Num piscar de olhos, Liu Huyan parecia sentir algo. Ela levantou a cabeça e olhou para mim. Ao ver onde eu estava, seu rosto ficou subitamente pálido como giz. Porque neste momento, se eu desse um passo para fora, eu seria engolido pelas ondas. Mas ao me ver, dei-lhe um sorriso amargo. Então, sem hesitar, mergulhei. Pulei no mar. As enormes ondas me submergiram instantaneamente. Profundo. São os gritos de pânico de inúmeras pessoas. Alguém pulou no mar. No último momento em que desapareci completamente, pareceu-me ver Liu Huyan mergulhando na água. Então, o céu ao redor mudou. O céu que antes estava sem nuvens de repente ficou sombrio.
Raios caíram do céu, rasgando o firmamento. Um estrondo trovejante seguiu-se. A tribulação celestial chegou. Huiyan! Você não pode pular. Sukai percebeu de repente o que tinha acontecido e estendeu a mão para impedir Liu Huiyan. Ele tentou abraçar Liu Huiyan com força. Alguém já ligou para a emergência. A equipe de resgate chegará em breve. Você não pode ser impulsivo. Solte-me. Liu Huiyan lutava freneticamente. Solte-me. Solte-me. Quero ir salvá-lo. Quero encontrar Shen Feng. A equipe de resgate chegou rapidamente, mas devido ao local, afetado pela minha tribulação celestial em vida, estava ventando forte neste momento, e a chuva torrencial golpeava violentamente o mar. A visibilidade era bastante limitada e as condições de resgate eram muito adversas. Barcos de resgate simplesmente não podiam sair para o mar. Senhorita Liu, as ondas agora são realmente muito grandes, não podemos fazer nada. Os membros da equipe de resgate olharam para ela com dificuldade, com uma coisa que não ousavam dizer. Na verdade, com o vento e as ondas tão fortes no mar agora. Se um barco de resgate fosse lançado, ele provavelmente seria virado no local. Quanto a mim, no final, talvez nem meu corpo pudesse ser recuperado. Houve um caos total no local. Os muitos repórteres convidados para divulgar o casamento também se tornaram um exército de propaganda para relatar o incidente de pular no mar. Diante da situação tensa, Liu Huiyan foi diretamente estimulada ao desmaio. Huiyan! Huiyan! O que há com você? Cadê a ambulância? Rápido, rápido! Alguém desmaiou aqui. Liu Huiyan foi imediatamente levada ao hospital. O casamento, por fim, foi cancelado. A tribulação celestial caiu com estrondo. Toda a minha cultivação, antes selada pelo Imortal Superior, também entrou no mar próximo num instante. Esta tribulação celestial em vida foi a minha última provação para ascender à imortalidade. Ela cortaria completamente minha conexão kármica com o mundo humano. Daqui em diante eu ascenderei com sucesso à imortalidade, livre das preocupações do mundo mortal. Minha alma também retornará à montanha divina e se reunirá com meu corpo. Olhei para tudo à minha frente à distância com uma pedra divina. Vendo Liu Huiyan desmaiada e o caos no local, meu coração estava calmo. Na manhã seguinte, assim que Liu Huiyan acordou, sem ter tido tempo de observar claramente o ambiente, e sem se importar com seu corpo fraco, ela se levantou abruptamente e arrancou a agulha de sua mão. Sentou-se e correu para fora. Sukai estava na cabeceira da cama, sem tempo de reagir. A pessoa já tinha saído. Ei, Huiyan, o que você está fazendo? A senhora acabou de se recuperar. O médico disse que precisa descansar bem. Onde a senhora vai? Ainda há muitos jornalistas lá fora e os diretores da empresa estão esperando. Liu Huiyan empurrou Sukai com força. Deem licença. Ele não viu Sukai. Quase foi empurrada contra a porta. Ao sair do hospital, já havia muitos esperando. Jornalistas esperando por notícias em primeira mão. Vendo Liu Huiyan, eles pareciam lobos famintos vendo carne. Eles avançaram ferozmente. Senhora Liu Huiyan, qual a sua opinião sobre o que aconteceu na cerimônia de casamento? Dizem que o Sr. Shen Feng, por causa da sua insistência em se divorciar e casar com o Sr. Sukai, escolheu pular no mar e morrer. É verdade essa afirmação, Senhora Liu Huiyan? Por favor, responda diretamente. Liu Huiyan acenou com a mão e os afastou. Saiam daqui. Depois de se livrar dos jornalistas, Liu Huiyan dirigiu diretamente para minha vila nos subúrbios. Ela estava completamente alheia ao impacto que seu comportamento poderia ter em sua imagem pública. Ela abriu a porta e seus movimentos se tornaram repentinamente mais calmos. Liu Huiyan acariciava suavemente os cantos da casa. A cozinha, a sala, o quarto. Cada canto da casa tem nossas memórias. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Então ela entrou no meu quarto. Na noite anterior estávamos lá no auge do prazer em êxtase. Mas em apenas um dia, tudo mudou. Ela inspecionou cada dobra no lençol da cama. Shen Feng, tudo isso deve ser uma mentira, certo? Você não me deixou. Você está vivo. Por quê? Por que você pulou no mar? Por que você pensou tão pouco de si mesmo? Me diga. Me diga, por favor. Ou você pode aparecer na minha frente agora e me dizer que tudo isso é mentira. Você está bravo comigo. Você está com ciúmes. Você está com raiva. Com raiva que eu casei com Sukai e te abandonei. Então você quer me assustar assim. Contanto que você apareça na minha frente. Eu vou me desculpar sinceramente e prometo que nunca mais farei isso. Tudo bem? Shen Feng, você é tão bom. Perdoe-me mais uma vez. Por favor,
Ela sentou-se à minha mesa e seus dedos finos traçaram as texturas da superfície da mesa. De repente, *bang*, um som. Um livro caiu. Liu Huiyan o abriu. Era algo que eu tinha escrito. Sobre nosso passado e todas as causas e efeitos. O trovão desta noite é muito alto. Huiyan não voltou para casa. Não sei se ela está com medo de estar sozinha lá fora. A última vez que houve um trovão, ele não conseguia dormir. Eu vi a comida que a Huiyan jogou no lixo. Fiquei tão triste. Demorei a manhã toda para fazer aquilo. Estava tão ruim assim? Ainda bem que tive sorte. Com aquela chuva forte ontem e o deslizamento de terra, quase morri. Espero que a Huiyan venha me ver no hospital hoje. Não sei porquê, mas a Huiyan tem sido tão fria comigo ultimamente. Parece que a Huiyan realmente não me ama mais. Já faz 3 meses que ela não me manda mensagem primeiro. Hoje à tarde, vi a Huiyan e o Sukai passeando juntos de novo. Eles são realmente só amigos? Não. Tenho que acreditar na Huiyan. Ela não é esse tipo de pessoa. Hoje a Huiyan pediu desculpas de novo. Se não me engano, já é a 57ª vez. Não sei por que sinto-me tão cansado. Podia isso acabar logo? A cada página que Liu Huiyan virava, cada frase despertava nele memórias do passado. No passado, preocupado com a má qualidade e a falta de nutrientes da comida do refeitório, para que Liu Huiyan comece melhor. Eu insisti em levar comida para Liu Huiyan, 2 refeições por dia, sem interrupção. Mas isso não se compara às 2 refeições que Sukai às vezes pedia para ele. Uma vez reuni toda a minha coragem para perguntar a Liu Huiyan sobre a comida que foi jogada no lixo, fui informado que não precisaria mais levar comida. Shenfeng, você não precisa mais me trazer comida. Agora Sukai e eu temos intercâmbio de trabalho. Será mais conveniente almoçarmos juntos. É um trabalho árduo para você trazer comida todos os dias. Pare com isso de agora em diante. Naquele dia, o anel e o colar que escondi no meu peito demoraram a ser entregues. Eu estava com medo de perguntar abruptamente e magoar Liu Huiyan, então preparei os presentes com antecedência. Mais tarde, ela e Sukai ficaram cada vez mais próximos. Eles não se limitavam mais a almoçar juntos todos os dias. Começou com o team building do departamento. Então, tínhamos que comer juntos, senão seria estranho ficar de fora. Depois, o tempo de término das reuniões ficava cada vez mais tarde. Depois das reuniões, íamos a bares, KTV, todos os lugares que eu e Liu Huiyan já tínhamos ido. Ou lugares onde nunca tínhamos ido, eles foram a todos. Até que recebi a notícia pela primeira vez que eles passaram a noite fora. Essa foi a 32ª vez que Liu Huiyan me pediu desculpas. Cada encontro de Liu Huiyan e Sukai, passar a noite fora. Tinha um registro no meu diário. Foram incontáveis noites em claro, esperando o amanhecer. Liu Huiyan de repente começou a chorar. Suas lágrimas caíam em grandes gotas pingando no diário. Ele de repente percebeu algo e rapidamente moveu o diário. O movimento era cuidadoso. Parecia com medo de danificar as relíquias que eu deixei para trás. Eu vi isso e só senti o ridículo em meu coração. Agora ele está agindo com tanto carinho. Para quem ele está fazendo isso? A morte é como apagar uma lâmpada. Não adianta dizer nada agora. Além disso, o carinho tardio é pior que capim. Eu não me importo mais. Depois de muito tempo, Liu Huiyan finalmente conseguiu controlar suas emoções. As verdades reveladas a seguir no diário o levaram a um abismo ainda mais profundo. Estou tão cansado. Eu realmente não consigo mais continuar com este relacionamento com Liu Huiyan. Por isso, hoje, eu imploro ao Imortal, espero que o Imortal possa me orientar e acabar com este karma entre Liu Huiyan e eu. Felizmente o Imortal me disse que se eu juntar 100 desculpas, posso acabar com tudo. Com este karma com Liu Huiyan, posso me libertar completamente. Agora, restam apenas as últimas 3 vezes. Aguenta firme, Shenfeng. Você consegue. Com um plof, o diário caiu das mãos de Liu Huiyan. Liu Huiyan parecia ter visto algo que a deixou incrédula. Não é assim. Como isso pôde acontecer? Que libertação, não acredito. De repente, o que eu disse a ele o atingiu. Liu Huiyan, faltam 2 vezes e eu poderei ir embora de vez. Naquela época, minha expressão e a cena em que falei com ele ainda estavam vívidas em minha memória. De repente ele começou a chorar. Shenfeng, então você já estava me alertando naquela época? Que ridículo eu ser tão lenta. Só hoje consegui ver essas coisas claramente. 100 vezes? Ha. Eu disse 100 vezes desculpe, para você. Eu fiz tantas coisas para te desculpar.
Que ridículo eu não ter percebido nada. Ele olhou para o meu diário e de repente enlouqueceu. Ele chorou desesperadamente como uma criança. Desculpe, senhorita Liu, nós realmente demos o nosso melhor. As ondas no mar naquele dia eram muito grandes, então do senhor Shenfeng. Nós não o encontramos. A polícia pode declarar sua morte diretamente. Senhorita Liu Huiyan. Por favor, aceite minhas condolências. Este é o celular do senhor Shenfeng que foi recuperado. Se a senhora quiser, pode levá-lo para ter como lembrança. Liu Huiyan pegou o celular atordoada. Ok. Obrigada, oficial. Ela apenas andava sem rumo, sem notar um degrau à sua frente. Ela quase tropeçou de repente. Felizmente Sukai foi rápido e a segurou. Vendo-a nesse estado de torpor, Sukai a observou com preocupação. Huiyan, como você está? Você não apareceu nos últimos dias. Eu fiquei muito preocupado com você. Onde você esteve? Você sabia? Nos últimos dias, com você ausente, o caos se instalou lá fora. As mídias disseram coisas muito desagradáveis. Nós temos tudo o que precisamos. Você precisa se animar logo. E a empresa? Huiyan, eu sei que você tem um profundo afeto pelo irmão Feng, mas agora não é a hora de agir por emoção. Você precisa aparecer e resolver os problemas. Para onde você vai agora? Posso te acompanhar, tudo bem? Liu Huiyan empurrou Sukai para longe. Não precisa. Fique longe de mim. Huiyan, o que há com você? Chega. Não me chame de Huiyan. Liu Huiyan encarou Sukai com ódio. Só a Fengen pode me chamar assim. Você não merece. E o que quer dizer com eu ser emocional? Você está me acusando? Como está a empresa? O que isso tem a ver com você? Quem você pensa que é para se importar comigo? Quanto a ser criticado online? Você mereceu. Você sabe a verdade melhor do que ninguém. Você não os criticou incorretamente. Agora vou dizer uma última vez. Fique longe de mim. Você não é bem-vindo aqui. Foi você quem matou Shenfeng. Dito isto, ele não se importou nem um pouco com a expressão extremamente feia de Sukai. Ele se virou e entrou no carro. Embora meu celular tenha entrado na água, minha morte online causou um grande alvoroço. Internautas estavam muito interessados no assunto. Para resolver a opinião pública e controlar o impacto disso no público, a polícia teve que formar um grupo especial para investigar. Este celular era naturalmente uma prova crucial. Além disso, pode até conter a verdade sobre minha morte. Portanto, não só foi profissionalmente reparado pela polícia. Todos os dados foram recuperados, incluindo, é claro, meus registros de chat com Sukai. Ou melhor, eram as provocações unilaterais de Sukai. Recentemente, você gosta do perfume que Huiyan usa? Eu o escolhi. Huiyan gosta muito? Que fofo esse seu dentezinho, Huiyan. Eu só vi hoje. De agora em diante, não vou mais incomodar o irmão Feng para buscar Huiyan do trabalho. Huiyan me deu um carro recentemente. Ela disse que quer que eu a leve e a traga do trabalho, e aproveite para praticar bem minha direção. Isso incluía não apenas os detalhes de suas interações, mas também algumas fotos íntimas. Como eu não queria discutir mais com Sukai. Sempre que Sukai me enviava esse tipo de mensagem, eu geralmente a ignorava. Se fosse demais, eu até optava por excluí-la para não sujar meus olhos. Mas agora, essas palavras sujas são desmascaradas diante de Liu Huiyan, o dano e a humilhação que sofri ao longo dos anos, e Sukai. Esse homem que ele considerava compreensivo, gentil e tolerante, que tipo de face ele realmente tinha? Tudo ficou claro diante dele. Por tantos anos ele foi enganado por uma pessoa tão estúpida e maliciosa. Que ridículo! Vendo até o final, Liu Huiyan. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, seu rosto pálido como papel. Com um baque, o celular caiu pesadamente no chão e foi rapidamente pego por Liu Huiyan. Ela inspecionou o celular cuidadosamente, acariciando suavemente com medo de que ele sofresse algum dano. De repente, como se não conseguisse suportar o peso, ela se agachou no lugar, abraçando os joelhos. Depois de um longo tempo, ela descobriu que as lágrimas haviam encharcado suas roupas. Apenas se aproximando era possível ouvir seu murmúrio baixo. A Fengen. Desculpe, eu vou vingar-te. Espera por mim. Farei com que ele pague, incluindo eu. Sukai. Espera, Liu Huiyan ficou em nosso antigo quarto por dias. Não importava que a opinião pública lá fora estivesse empolvorosa, ela não se importava. Nem mesmo a assembleia de acionistas da empresa. Como presidente, ele nem compareceu. Neste dia, Sukai finalmente encontrou o rastro de Liu Huiyan na rua perto da minha casa. Ele apressou-se a pará-la.
Neste momento Sukai encontrou Liu Huiyan. Ele ficou muito feliz. Mesmo que Liu Huiyan o tivesse tratado tão mal antes, ele ainda tinha um sorriso. Um rosto compreensivo e paciente. Afinal, Liu Huiyan ainda não caiu completamente. Ela ainda tem esperança e pode virar o jogo. A opinião pública na internet, para ser franco. Não é tudo especulação? Contanto que você esteja disposto a gastar dinheiro. Você sempre pode mudar a direção. Coincidentemente, Liu Huiyan nunca se falta dinheiro. Portanto, a situação atual, embora crítica, ainda está longe de ser irrecuperável. É claro que ela não desistirá facilmente de Liu Huiyan. Afinal, Liu Huiyan é algo que ela conseguiu com dificuldade. Tirou de mim. Quanto à discussão anterior entre eles, ele pode considerá-la como Liu Huiyan não pensando com clareza por um tempo. Afinal, eu e Liu Huiyan também fomos doces por muitos anos. É compreensível que Liu Huiyan não consiga sair disso por um tempo. Ele pensou que após alguns dias de calma, o humor de Liu Huiyan estaria melhor do que nos últimos 2 dias. Mas ele não esperava. Liu Huiyan já tinha visto as mensagens que ele me enviou. Que pena! Tudo isso ele pensou que seria bom, mas não sabia que a compreensão e a paciência que ele falsificou na frente de Liu Huiyan. A imagem gentil e adorável já havia desmoronado. Se da última vez Liu Huiyan só o culpou emocionalmente. Desta vez, ao ver Sukai, foi raiva pura e simples. Mas Sukai, alheio a tudo isso. Assim que viu Liu Huiyan, ele avançou, pronto para, como sempre, segurar o braço de Liu Huiyan com entusiasmo. Como se a discussão entre eles nunca tivesse acontecido. Huiyan, o que aconteceu com você recentemente? Você está bem? Estou realmente preocupado com você. Não consigo te encontrar em lugar nenhum. Por que você está aqui? Feng Ge já foi. Não volte aqui no futuro. Antes que ele pudesse terminar de expressar seus pensamentos com alegria. Um tapa deixou Sukai tonto. Liu Huiyan não só o empurrou, mas também lhe deu um tapa, algo que nunca tinha acontecido antes. Calou-se. Liu Huiyan, furiosa, apontou diretamente para o nariz de Sukai e gritou: Você ainda tem a audácia de dizer essas coisas aqui. A Feng chegou a este ponto. Tudo é culpa sua. Seu pedaço de lixo. O que você enviou para a Feng? O que aconteceu com seus registros de bate-papo? Você achou que poderia me enganar? Fazendo coisas pelas minhas costas por a Feng. Pensei que poderia me esconder para sempre? Vou te dizer agora. O casamento é falso, e eu amo você também é falso. Se não fosse para fingir com você, eu, a Feng e Zhenzu chegarmos a este ponto, tudo é culpa sua. Você acha que ao forçar a Feng à morte, você poderá se casar comigo e eu realmente gostarei de você? Você não é digno. Eu lhe digo, você não é nem metade do que a Feng é. Sobre forçar a Feng à morte, eu definitivamente acertarei as contas com você lentamente no futuro. Você espere por mim, eu farei ir para acompanhar a Feng. E agora você ainda tem a cara de pau de vir aqui, vir à casa de a Feng? Saia daqui. Você não é bem-vindo aqui. Sukai ficou furioso com as palavras de Liu Huiyan. Huiyan, o que você está dizendo? Outro tapa. Cale-se. Não me chame de Huiyan, entendeu? Depois foi Sukai quem sempre fingiu ser gentil na frente de Liu Huiyan, mas agora ele levou 2 tapas seguidos. Ning Yuan também ficou irritado e deu um passo à frente com raiva, usando sua vantagem de altura para oprimir Liu Huiyan. Liu Huiyan, o que há de errado com você? O que isso tem a ver comigo? Não me diga que quando você dormiu comigo, eu roubei o almoço que Shen Feng fez para você? Inventar essas coisas do nada para machucá-lo? Agora ele se jogou no mar e morreu. Você começa a fingir que é profundamente apaixonada e pronta para jogar toda a responsabilidade em mim? Existe algo tão bom no mundo? Você ainda quer acertar as contas comigo. Se eu tiver que dizer, Shen Feng foi forçado a morrer por você. Você quer vingá-lo, por que não resolve a si mesmo? Olhe para o seu estado agora. Parece um cão molhado, desajeitado e patético. Você quer me resolver? O que mais você tem? Com o que você vai me resolver? Olhe ao seu redor. Agora, quem além de mim está disposto a ficar com essa louca? As pessoas da empresa já começaram a se preparar para dividir as ações. Aqueles que querem dinheiro pegam dinheiro. E aqueles que querem abrir seu próprio negócio abrem seu próprio negócio. Você acha que ainda é a senhora Liu que era onipotente antes? Eles não te dão a mínima mais. Fique quieto, cale-se. Não diga mais nada. O ressentimento que Liu Huiyan guardava em seu coração finalmente teve uma saída com a chegada de Sukai. Como ela poderia desistir facilmente? Mas, ironicamente, Sukai não era alguém para ser provocado.
Sua contra-ataque agora era implacável e direto, mirando no coração de Liu Huiyan. Suas palavras expuseram o último disfarce hipócrita de Liu Huiyan. Liu Huiyan, é claro, ficou furiosa. Su Kai, que sofreu tanta raiva sem motivo, agora finalmente desabafou um pouco. Ele ainda não disse o suficiente, então como ele poderia parar aqui? Vendo que as palavras de ambos estavam se tornando cada vez mais excessivas, em meio à confusão, não se sabe o que aconteceu ou quem começou a agressão primeiro. Eles começaram a brigar diretamente, os dois enlouqueceram na rua, chamando a atenção da polícia. Eles foram forçados a se separar pela polícia. Quando a polícia os separou, ambos estavam com ferimentos. Su Kai tinha vários arranhões no rosto feitos por Liu Huiyan, o cabelo bagunçado e a gola da sua camisa rasgada. Liu Huiyan também não estava em melhor estado, sua maquiagem era irreconhecível. Seu lábio estava cortado e havia uma grande área roxa em seu rosto. No entanto, por causa do escândalo anterior deles, que foi tão grande, jornalistas continuaram acompanhando o caso. E alguns até o seguiram secretamente para obter informações em primeira mão. Assim os dois, desde a discussão verbal até a briga, todo o processo foi gravado por alguém e o vídeo foi postado online. O assunto foi intensamente discutido online. Muitas pessoas reconheceram suas identidades, afinal, um era o presidente de um grupo e a outra era a designer recém-premiada. O casamento deles, realizado recentemente, foi divulgado online. Foi um casamento suntuoso com a participação de muitos magnatas da indústria. No entanto, no local do casamento, o ex-marido da noiva pulou no mar e se suicidou. Esse desenvolvimento dramático naturalmente chamou muita atenção. E 3 dias após o casamento, a noiva e o noivo brigaram novamente na rua, mencionando verbalmente o ex-marido que pulou no mar. Ou seja, eu. Sem mencionar a comoção que nós 3 causamos online naquela época. Naquela época, nós 3 fomos difamados online, fazendo com que os internautas não soubessem a verdade, apenas sentindo que os desenvolvimentos estavam cada vez mais inesperados. Não se podia prever o próximo passo. Agora, com este novo incidente, causou uma grande comoção online. No entanto, afinal, os mortos devem ser respeitados, então, embora houvesse muitas vozes diferentes online, a maioria lamentava por mim. Quanto a boatos sobre Liu Huiyan e Su Kai, os internautas diziam de tudo, chamando o canalha de tudo que era pior. Liu Huiyan estava bem, afinal, o Boguan ainda não havia falido e tinha incontáveis equipes de renome por trás dela, limpando sua imagem pública e até oferecendo um passe verde, para forçar os internautas a ficarem em silêncio. Mas Su Kai não teve tanta sorte. Da última vez, ele conseguiu se livrar da publicidade negativa com tanta facilidade graças a Liu Huiyan. Agora, ele e Liu Huiyan romperam completamente. Liu Huiyan, é claro, não o ajudaria. Portanto, ele foi severamente criticado online recentemente. Mas tudo isso não tem nada a ver comigo. Eu, do Jie, consegui romper as amarras mundanas. Retornei à montanha divina para cultivar. Assim que estava prestes a abrir a barreira para isolar completamente a montanha divina do mundo humano, o imortal celestial apareceu diante de mim novamente. Shen Feng, embora você tenha recebido 100 pedidos de desculpas de Liu Huiyan, teoricamente, o karma entre vocês dois deveria ter sido completamente cortado. No entanto, o karma de Liu Huiyan no mundo humano está confuso por sua causa. Agora ela desenvolveu uma obsessão por seu passado. Se não for resolvido a tempo, pode haver grandes problemas. Para evitar que isso aconteça, há uma última coisa que você precisa fazer. Vá e conte a Liu Huiyan a verdade sobre o karma de sua vida passada. Somente assim vocês dois poderão cortar suas obsessões. O imortal celestial desapareceu diante de mim. Eu não entendi isso. Mas eu já fiz tantas coisas antes, esperei tanto tempo, não me importo mais com esta última coisa. Então, naquela noite, eu usei magia para entrar nos sonhos de Liu Huiyan, em forma de sonho. Mostrei a ele toda a causa e efeito de nossas vidas passadas. Liu Huiyan me viu em meio a uma névoa branca e ficou muito surpreso. A Feng, é você? Que bom! Eu vi você de novo. Eu sabia que você não me abandonaria. Eu sabia que nos veríamos novamente. Diante de tanto entusiasmo dele, eu, na verdade, me mostrei muito fria. Liu Huiyan. Como senhor, a ver, eu ainda estou viva. Mas eu me perdi. O senhor ou senhora é humano, nosso destino não tem final. A ligação desta vida é apenas para retribuir a gratidão. Agora, o senhor, já me disse sem desculpas. Nossa causa e efeito já foram encerrados. Não deveria haver mais contato entre nós. Hoje, em seu sonho,
É apenas para lhe contar sobre o passado e lhe dar uma explicação. Liu Huiyan olhou para mim com tristeza. Retribuir a gratidão? Que gratidão? Ah Feng, o que o senhor, diz, eu não entendo nada. Eu disse levemente sobre o passado. O senhor, saberá ao ver. Diga, com um aceno da minha mão, a cena diante de mim mudou. Quando a névoa se dissipou novamente foi a cena de nosso primeiro encontro em vidas passadas. Naquela época eu ainda era um grande demônio. Mas acidentalmente entrei na formação mágica da família Xian e fui gravemente ferido. Sob a grave ferida, eu mostrei minha forma original. Deitado na beira da estrada quase sem vida. Naquela época pensei que morreria ali mesmo. Mas eu não esperava que Liu Huiyan passaria por ali e me salvaria. Na verdade, é engraçado dizer. Até agora ainda me lembro da primeira coisa que ele disse ao me ver. Que coisinha mais lamentável é esta? Como você se feriu assim? Então ele me pegou gentilmente no colo e me levou para casa. Eu estava gravemente ferido por dentro, e como vivia na natureza, era um monte de humanos estranhos e a vigilância estava em alerta máximo. No momento em que ele me pegou, eu abri a boca e o mordi. Felizmente, meu temperamento na época não era venenoso. Eu pensei que depois de machucá-lo assim, ele certamente ficaria furioso e me abandonaria. Mas Liu Huiyan parecia não se importar com minha atitude. Ele sorriu e me olhou. E disse calmamente, está tudo bem, pequena raposa. Eu não sou uma pessoa má. Quer que eu te leve para casa para curar seus ferimentos? Quando você estiver curado, poderá voltar para correr livremente na natureza. Mas seus ferimentos são muito graves. Se eu não tivesse cuidado de você hoje e não te levasse para casa, você morreria. Então seja obediente. Não seja mais temperamental, está bem? Eu entendi o que ele disse e abanei minhas orelhas de raposa. Ele parecia muito feliz, não esperava que eu fosse tão inteligente para ser capaz de entender o que ele dizia. Ele me trouxe um curativo, aplicou remédio nas minhas feridas todos os dias e até fez uma pequena cama para eu descansar. E conversava comigo nos momentos de lazer. Naquela época, ele parecia muito ocupado, mas mesmo estando ocupado e cansado, ele sempre encontrava tempo para ficar comigo, falando das coisas mais simples. Pequena raposa, hoje o professor me criticou de novo. É tão difícil de memorizar. Pequena raposa, amanhã vou te levar para fora para brincar, quer? Esta é uma oportunidade que eu implorei ao meu pai com muito esforço. Cada vez que isso acontecia, eu deitava em seus braços e esfregava suavemente meu rosto com minhas orelhas de raposa. Ele sempre parecia surpreso. Pequena raposa, você é tão inteligente. Às vezes me pergunto, você é realmente como um humano? Você vai virar humano? Será que um dia no futuro realmente nos encontraremos? Se esse dia chegar, poderemos ir a lugares mais distantes, assumir forma humana? Essa ideia me atingiu suavemente. Naquele momento eu não imaginava que as poucas palavras que ele disse tão simplesmente se tornariam realidade no futuro. É uma pena que quando finalmente encontrei a oportunidade de assumir forma humana e me encontrar com ele, ele já tinha esquecido o acordo. Mas mesmo que ele não soubesse que eu era um espírito que podia se transformar em humano, na perspectiva dele eu era apenas uma raposa comum, mas um pouco esperta. No entanto, isso não o impediu de compartilhar sua vida comigo em detalhes. Tal paciência e gentileza eram algo que eu nunca tinha sentido. Desde que nasci, foi o período mais feliz e puro que tivemos juntos. Sem surpresa, eu me apaixonei. Queria me dedicar inteiramente a ele, desejar poder acompanhá-lo por toda a vida. É por isso que depois de me recuperar, embora pudesse ter ido embora, ainda escolhi ficar. E passei alguns anos com ele em forma de raposa. Mas a boa sorte não durou muito. Como eu nasci e cresci na montanha sagrada, o ambiente escasso não tinha energia espiritual suficiente para eu treinar, nem podia ficar no mundo humano por muito tempo. Caso contrário, todo o meu cultivo seria dissipado. Mas naquele momento eu só pensava em retribuir a bondade de Liu Huiyan. E estava tão imersa em seus gentis e belos sonhos que não conseguia me libertar. Assim, encontrei um imortal por todos os meios e pedi que me ensinasse o método da troca de 2 poderes. Espero retribuir a bondade de Liu Huiyan e poder acompanhá-lo para sempre no mundo humano em forma humana. Se você escolher ficar com ele no mundo humano, precisará selar toda a sua força e se tornar um mortal. Você está disposta? Eu estou disposta. Assim, eu me tornei Shen Feng e segui Liu Huiyan até os dias atuais. A partir daqui, tudo ficou claro. As causas e efeitos foram esclarecidos, e as ilusões no sonho gradualmente desapareceram. Liu Huiyan e eu nos reencontramos no sonho.
Liu Huiyan olhou para mim com uma expressão complexa, seus olhos levemente marejados. Então, isso é o que você chama de retribuição? Aquela parte. É o nosso passado? Eu, Shen Feng. Sim. Liu Huiyan ficou em silêncio e depois ficou agitado. Shen Feng, eu sabia. Eu sabia que você me amava. Você me ama, não é? Você até poderia desistir de toda a sua por mim, para vir para os dias atuais e ficar comigo. Emocionada, ela deu um passo à frente, prestes a me abraçar como antes. Mas, para sua surpresa, eu dei 2 passos para trás. Senhorita Liu, nosso destino já terminou. Meu diário, você já deve ter visto. Agora não temos mais nada em comum. Por favor, respeite-se. Liu Huiyan parecia ferida pela minha expressão fria. Ela sussurrou, não. Não. Você gostava tanto de mim. Como pode querer cortar nossa conexão? Eu sei que o que fiz antes estava errado. Peço desculpas. Você me perdoa? A Feng, vamos voltar ao passado. Já fomos muito bons. Você me dá mais uma chance, por favor? Prometo que farei melhor do que antes. Mais gentil. Desta vez não vou te decepcionar. Antes eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu desperdicei sua bondade. Agora eu entendo tudo. Eu definitivamente vou valorizar. Eu olhei friamente, como se olhasse para um estranho. Você está certo. Eu gostei de você, mas isso foi antes. Antes, meu amor fervoroso por você foi destruído por suas próprias mãos. Agora não tenho mais sentimentos por você. A maneira de romper com você. Eu também pedi especialmente ao imortal. Quanto ao pedido de desculpas, Liu Huiyan. Você se esqueceu? Tivemos desculpas suficientes, 100 vezes. Já chega. Liu Huiyan recuou 2 passos de forma irreal. Não, impossível. Isso é falso. Você está mentindo para mim. Se você realmente me esqueceu completamente. Por que você viria ao meu sonho hoje para me contar tudo isso? Vendo Liu Huiyan completamente chocada. Eu respondi friamente, sem expressão. Foi o imortal que ordenou. Não foi minha intenção pessoal. Liu Huiyan, nosso destino termina aqui. No resto de nossas vidas, vamos cuidar bem um do outro. Não. Eu errei. Eu errei, Shen Feng. Me desculpe. Antes que Liu Huiyan pudesse terminar, eu cortei o sonho de forma limpa e completa. Os deuses retornam à montanha divina. Se não houver acidentes, não nos encontraremos novamente nesta vida. Depois de um grande sonho, Liu Huiyan também teve que voltar à vida real. Mas é óbvio que ele não conseguiu superar isso. Em vez disso, por causa do karma e do destino de nossas vidas passadas, ele continuou a pensar em mim. Mais devotado. Porque ele não podia aceitar o fim desse relacionamento, ele também não estava disposto a admitir seus erros. Portanto, ele jogou toda a responsabilidade em Sukai. Talvez para equilibrar sua mentalidade. Ou talvez por um bizarro senso de compensação, ele elaborou um plano para se vingar cruelmente de Sukai. Naquela época, Sukai estava incomodado com o cyberbullying. Liu Huiyan, que era a única que podia ajudá-lo, também não lhe era favorável. Todos os dias, ele era fotografado por paparazzi ao sair. Sua privacidade era postada online. Seu endereço residencial, número de telefone, tudo foi descoberto. Até seus pais e parentes ficaram incomodados e nem ousavam aceitá-lo em casa. Antes, quando ele agia de forma falsa, ele ainda ousava tomar pílulas para dormir, para me incriminar. Mas agora, quando chegou a um ponto sem saída, ele se tornou covarde. Ele não ousava fazer nada. Quando ele estava sem saída, Liu Huiyan desceu como um coração antigo. Que apareça diante dele. O que aconteceu antes foi impulsividade minha, porque Shen Feng se foi. Você também sabe, eu e Shen Feng tínhamos um bom relacionamento antes. Eu me empolguei um pouco. Minhas emoções precisavam de uma saída, então eu transferi toda a responsabilidade para Vossa Senhoria e disse coisas assim. Até levantei a mão contra Vossa Senhoria. Enfim, tudo isso foi culpa minha, eu estava errada. Peço desculpas a Vossa Senhoria. Me desculpe. Sukai ficou momentaneamente atordoada. Ela não entendia por que Liu Huiyan de repente voltou a ser gentil com ela. Claramente, as duas tiveram uma briga tão feia antes. Era o que ela pensava, então perguntou. Por isso? Por que Sua Senhoria mudou tanto? Liu Huiyan ouviu sua pergunta, seu sorriso desapareceu. O que? Vossa Senhoria não quer mais minha ajuda? Não, não, não. Claro que não. Sukai, sendo uma pessoa astuta, naturalmente sabia que a oportunidade não se repetia. Agora que ela finalmente conseguiu uma chance de se redimir, se alguém pudesse salvá-la do perigo, essa pessoa seria Liu Huiyan. Agora que uma boa oportunidade apareceu, como ela poderia desistir?
Não foi isso que eu quis dizer, Huiyan. Eu só fiquei muito emocionada. O que aconteceu antes foi realmente um erro meu. Não esperava que Vossa Senhoria fosse tão magnânima. Fiz tantas coisas ruins e Vossa Senhoria ainda está disposta a me ajudar sem guardar ressentimentos. Eu realmente não sei como agradecer a Vossa Senhoria, por isso fiquei emocionada e não reagi imediatamente, nem duvidei de Vossa Senhoria. Por favor, não pense demais. Su Kai segurou a mão de Liu Huiyan e a apaziguou bastante. Com dificuldade, ela conseguiu acalmar a raiva de Liu Huiyan. A responsabilidade por este assunto, em última análise, também é minha. Agora há muitas pessoas nos xingando na internet. Cada palavra é mais dura que a outra. A empresa também sofreu muitos golpes por causa disso. Mesmo que eu não pense na minha reputação, eu tenho que pensar na empresa. Afinal, é o trabalho de muitos anos da minha vida. Eu não quero que ele, por causa de uma coisa assim, seja arruinado. Mas, no final das contas, este assunto é algo entre nós três. Agora que Xin Feng se foi, só restam nós dois. Então, devemos lidar com isso juntos. Para que, aos olhos de forasteiros, seja menos lamentável. Já organizei os repórteres e preparei uma coletiva de imprensa especial sobre este assunto. A hora e o local serão comunicados a Vossa Senhoria na época. Vossa Senhoria deve comparecer pontualmente. Somente se todos nós comparecermos, este assunto poderá ser resolvido perfeitamente. Então, na hora, Vossa Senhoria não deve fazer beicinho. Basta ouvir o que eu digo. É que este assunto foi muito grande. Se não revelarmos algumas verdades, a mídia e os internautas certamente não vão se contentar. Mas Vossa Senhoria tem que acreditar em mim. Tudo que eu faço é para o seu bem. Afinal, agora estamos unidos. Somos uma comunidade de interesses. Mesmo que algo aconteça, eu enfrentarei isso com Vossa Senhoria. Não se esqueça, ainda somos um casal. Mas se Vossa Senhoria não seguir meu plano desta vez e algo acontecer novamente, eu não poderei protegê-lo. Sabia que a palavra casal foi dita. Su Kai estava tão emocionado que não sabia como reagir. Na verdade, Su Kai não é um idiota, mas foi tão atingido ultimamente que perdeu temporariamente sua capacidade básica de julgamento. E Liu Huiyan é agora a única tábua de salvação que ele pode agarrar. Além disso, o que Liu Huiyan disse era tão sincero. Além disso, ela também se incluiu. Como Su Kai poderia imaginar que ela faria algo que prejudicaria o inimigo em 1000? E a si mesma em 800? Se ela pudesse até resolver a si mesma, não haveria razão para não acreditar em Liu Huiyan. Portanto, ele acreditou inabalavelmente nos arranjos de Liu Huiyan para esta coletiva de imprensa. Ao ouvir as palavras de confissão sincera de Liu Huiyan, Su Kai estava tão emocionado que não sabia o que fazer. No final, não importa o que Liu Huiyan dissesse, ele apenas acenaria com a cabeça e diria sim. Não se preocupe, vou seguir seus arranjos e cooperar com todas as suas ações. Ao ouvir isso, o propósito desta viagem de Liu Huiyan foi completamente alcançado. Ela sorriu calorosamente para Su Kai. Que bom, Su Kai. Não se preocupe, eu definitivamente não o decepcionarei. Em breve. Esse dia chegou. Como todos os membros da equipe eram renomados na indústria, todos os repórteres queriam obter informações exclusivas. O número de repórteres que compareceram à coletiva de imprensa naquele dia fez com que os flashes na cena brilhassem. Os repórteres estavam lutando para avançar, com medo de não conseguir fazer as perguntas que queriam. Os seguranças no local que mantinham a ordem só conseguiam usar constantemente seus megafones para manter a ordem, tentando afastar todos para além da linha vermelha e manter uma distância segura. Quando Liu Huiyan e Su Kai, as partes envolvidas, chegaram, a coletiva de imprensa começou oficialmente. Senhorita Liu, ouvi dizer que você está realizando esta coletiva de imprensa especificamente para esclarecer a experiência emocional entre você e o Sr. Shen Feng, Sr. Su Kai. Então, eu gostaria de perguntar, a verdade por trás disso difere da versão promovida online na época? A primeira pergunta foi tão perspicaz. Um membro da equipe discretamente olhou para Liu Huiyan. Em teoria, uma pergunta tão privada geralmente faria com que as pessoas envolvidas confundissem os conceitos e passassem por cima. No entanto, por alguma razão, ela sentiu que a atmosfera da coletiva de imprensa de hoje não era comum. Esta senhorita Liu Huiyan é muito provável que surpreenda as pessoas. Não, o que foi dito online é verdade. Assim que Liu Huiyan disse isso, todos ficaram chocados, e até Su Kai ficou incrédulo. Ele parecia querer se levantar, mas foi impedido pelos seguranças arranjados por Liu Huiyan ao lado dele. Costas para o olhar de Su Kai,
Liu Huiyan não mostrou nenhum sinal de se virar. Os flashes de inúmeros repórteres na cena estavam crepitando. Liu Huiyan manteve uma expressão impassível e respondeu sem hesitação: eu realmente traí. O objeto da traição é o Sr. Sukai sentado ao meu lado. Ao ouvir isso, os repórteres sabiam claramente que haveria mais escândalos bombásticos a seguir. Um por um, eles ousaram pensar que seu dia não foi em vão. Eu me casei com o Sr. Shen Feng há 3 anos e me divorciei oficialmente em 24 de março deste ano. E desde o ano retrasado, eu e o Sr. Sukai começamos um caso extraconjugal intermitente. Não, não é isso. Sukai ficou pálido com minhas palavras. Se isso for confirmado, ele estará completamente acabado. Embora os incidentes anteriores tenham sido grandes, no final não havia evidências concretas. Portanto, só podíamos falar sobre isso. Mas vendo a postura de Liu Huiyan hoje, ela claramente queria expor tudo. Ele estava prestes a negar, mas descobriu que não conseguia fazer o microfone emitir um som. Um círculo de seguranças o cercava, encarando-o ameaçadoramente. A essa altura, Sukai já entendia que havia sido manipulado por Liu Huiyan. Liu Huiyan o convocou deliberadamente para esta coletiva de imprensa. Não foi para esclarecer os fatos e ajudá-lo a sair dessa situação. Ela achou que ele já não estava sofrendo o suficiente e quis empurrá-lo ainda mais. Diante das câmeras, Liu Huiyan falava incessantemente: o certificado de divórcio meu e do Sr. Shen Feng também pode ser divulgado. Os detalhes do processo também serão publicados online em breve para garantir a veracidade das informações. Os jornalistas imediatamente começaram a pressionar, perguntando sobre os motivos de Liu Huiyan ter escolhido divulgar isso hoje. Todos aqui presentes provavelmente sabem que há pouco tempo meu ex-marido, o Sr. Shen Feng, faleceu no dia do meu casamento com o Sr. Sukai. Seu corpo ainda não foi recuperado e a polícia já o confirmou como falecido. Eu não pretendia incomodar os mortos, mas nos últimos dias em casa, ao organizar os pertences do Sr. Shen Feng, descobri que Sukai o havia provocado várias vezes com mensagens. Ele até espalhou minhas fotos privadas de forma provocadora. Eu não aguentava mais isso. Por isso, decidi convocar esta coletiva de imprensa para tornar o assunto público. Liu Huiyan, com um semblante sombrio, disse: meus chats com o Sr. Sukai. As mensagens ridículas que ele me enviou, tudo foi revelado diante de todos. Recentemente você gostou do perfume que a Huiyan está usando? Eu escolhi. A Huiyan gosta muito, não é? Essa pintinha da Huiyan é tão fofa. Eu só vi hoje. De agora em diante, não vou mais incomodar o irmão Feng para que ele leve a Huiyan para casa depois do trabalho. Recentemente Huiyan me deu um carro. Ela disse que eu deveria levá-la para o trabalho e praticar minhas habilidades de direção. De repente, as pessoas não sabiam se deveriam tirar fotos ou filmar as pessoas envolvidas. O som de cliques e flashes preencheu o local. O suor frio escorria pelo corpo de Sukai ao ouvir essa confissão. Ele tentou explicar, mas os jornalistas não queriam ouvir. Muito menos Liu Huiyan lhe daria a chance de se explicar hoje. Liu Huiyan convocou esta coletiva de imprensa hoje para desmascará-lo completamente e, claro, a si mesma também. Em seguida, farei um relato detalhado sobre meu relacionamento com o Sr. Sukai e a linha do tempo dos recentes incidentes de difamação online, que é a seguinte. Primeiro, a postagem publicada em 7 de março sobre minha traição com fotos foi obra do Sr. Sukai. Em seguida, ele manipulou deliberadamente a opinião pública online, acusando Shen Feng de expor a privacidade alheia. Na verdade, quem manipulou a mídia e usou a opinião pública para obter vantagens e expor a privacidade alheia foi o próprio Sr. Sukai. O objetivo do Sr. Sukai ao orquestrar tudo isso foi incriminar Shen Feng. Mais tarde, Shen Feng foi exposto online, seu endereço residencial foi divulgado e ele foi assediado. Então o Sr. Shen Feng optou por registrar um boletim de ocorrência. Após investigação policial, a verdade do caso foi revelada. Talvez alguns aqui tenham visto isso, mas o que vocês não sabem é que após este incidente, Sukai fingiu estar deprimido e ter tomado comprimidos para dormir para cometer suicídio. Este também foi apenas um pretexto. Após exames médicos especializados, a quantidade de comprimidos para dormir que ele tomou não era suficiente para causar a morte, e o tempo de ingestão foi cuidadosamente calculado, não representando uma ameaça real à vida. Após este incidente, preocupada com a condição psicológica do Sr. Sukai, eu escolhi me divorciar ficticiamente do Sr. Shen Feng e publiquei a notícia do meu casamento com o Sr. Sukai em 26 de março. Mas isso foi apenas para ajudá-lo a superar a dificuldade da difamação online. Claro,
Esta foi a decisão que mais me arrependi. O tom de Liu Huiyan tornou-se de repente muito pesado. Por causa desta decisão errada, paguei um preço alto. Perdi o amor da minha vida. Como todos vocês sabem, em 7 de abril, no dia do meu casamento com o Sr. Sukai, Xinfeng pulou no mar e desapareceu. Até hoje. Ainda me sinto triste por causa deste incidente. Se o tempo pudesse voltar, se tudo pudesse ser refeito, eu nunca tomaria tal decisão e causaria a morte de Xinfeng. Essas poucas palavras causaram uma grande comoção na mídia. Imediatamente as câmeras focaram em Liu Huiyan e Sukai, e uma nova rodada de flashes começou. Por que o senhor convocou uma coletiva de imprensa hoje e disse tantas coisas que o prejudicam? O senhor sabe o quanto essas declarações afetarão as ações do grupo Boguan? O senhor está preparado para enfrentar a tempestade? Liu Huiyan encarou as câmeras e respondeu calmamente. Sim, eu sei. Estou disposta a arcar com todas as consequências. Estou disposta a expiar pelos meus erros passados. Quanto ao motivo de ter convocado esta coletiva de imprensa, é pela profunda culpa que sinto para com o Sr. Xinfeng. Preciso me desculpar com ele pessoalmente. Me desculpe. Por favor. Liu Huiyan disse por favor para a câmera e fez uma reverência. Sukai estava completamente confuso. Nesse momento, alguns repórteres notaram que algo estava errado. Desde o início da coletiva de imprensa, Sukai não falou nada, mas ele também é um dos protagonistas desta coletiva de imprensa, como um dos envolvidos no adultério. Como os repórteres o deixariam em paz? Liu Huiyan, é claro, sabia que já que convidou Sukai para vir, ela não poderia deixá-lo ir embora sem dizer uma palavra. Desligar o microfone dele antes era apenas para evitar que ele perdesse o controle e dissesse bobagens. Para não dizer algo que não deveria. Agora todas as evidências foram apresentadas, e tudo está decidido. Mas por mais eloquente que Sukai fosse, ele não poderia escapar ileso. Liu Huiyan naturalmente ligou o microfone de Sukai. Afinal, o objetivo principal dela hoje era humilhar Sukai. Se Sukai ficasse em silêncio o tempo todo, apenas como um bode expiatório, a dramaticidade dessa cena seria muito reduzida. Isso, é claro, não era o objetivo de Liu Huiyan. Agora o microfone de Sukai pode falar. Mas é tarde demais. Agora, o que quer que Sukai diga aos repórteres, ninguém vai acreditar. Pelo contrário, vão pensar que ele está lutando desesperadamente e se recusando a admitir o erro. Naquela época, os insultos online contra ele definitivamente se tornarão mais ferozes. Para ser a outra mulher, por favor, em relação ao que a senhorita Liu Huiyan disse agora, qual a sua opinião sobre o desenrolar dos acontecimentos? Há algum detalhe que você precise adicionar? Posso entender que a morte do Sr. Xinfeng foi indiretamente causada pelo senhor? No casamento, ao ver o Sr. Xinfeng pular no mar, o senhor se sentiu culpado? O senhor se considera um assassino? Disseram que o senhor e o Sr. Xinfeng eram grandes amigos. Por que o senhor teve um relacionamento com a esposa do seu amigo? Quando o senhor teve um relacionamento com Liu Huiyan, o senhor sentiu culpa? Mas enfrentando os repórteres, ele não podia fingir ser ignorante. Só conseguia murmurar incoerentemente, sem nenhum pensamento. Eu não sei. Não, por favor, não perguntem mais. Me desculpem, por favor, não perguntem mais. Sob a imensa pressão, Sukai desmaiou. Liu Huiyan não demonstrou nenhuma emoção. Com o rosto impassível, ela pediu desculpas aos repórteres. Me desculpem a todos. Devido a um problema de saúde que o Sr. Sukai apresentou, a coletiva de imprensa terá que ser suspensa. Por favor, todos mantenham a calma e esperem. Assim que confirmarmos o estado do Sr. Sukai, continuaremos a coletiva de imprensa. Por favor, todos permaneçam onde estão e aguardem pacientemente por notícias. Obrigado pela cooperação de todos. Aguardem notícias. Obrigado pela cooperação de todos. O corpo de Sukai não tinha nada de grave. Ele desmaiou de repente apenas porque foi muito estimulado naquele momento. Assim que ela abriu os olhos, viu Liu Huiyan sentada à sua frente, e seu rosto ficou subitamente cheio de ódio. Olhando para Liu Huiyan, ela desejava poder devorá-la viva. O que mais você quer? É isso que você disse sobre sermos um só como marido e mulher? É isso que você disse que me ajudaria a resolver tudo? Eu não deveria ter acreditado nas suas mentiras. Liu Huiyan, você é realmente louca. Que benefício isso lhe traz? Você está prejudicando a si mesma e aos outros. Você acha que se livrará de mim vendendo-me? Você terá um bom final? Ingênuo, infantil. Eu acho que você também é uma idiota.
Liu Huiyan olhou friamente para ele. Desde que Xin Feng morreu, eu não planejava viver bem. Este tipo de retribuição é o que merecemos. Todos nós deveríamos ir para o inferno. Liu Huiyan de repente esticou os cantos da boca em um sorriso sinistro. Sukai, você acha que as coisas terminaram assim? Os repórteres lá fora ainda não foram embora, e a coletiva de imprensa ainda não terminou. Sukai estava quase em colapso mental. O que mais você quer? O que mais você quer que eu faça? Você não pode me poupar minha mãe e Liu Huiyan? Você ainda acha que não sofri o suficiente? Com as coisas que você revelou lá fora hoje, se eu sair desta porta hoje. Os repórteres lá fora vão me queimar. Liu Huiyan olhou para ele com escárnio e disse friamente. Isso é apenas o começo. Sukai, você não se lembra de Xin Feng? Você nunca vai conseguir pagar tudo. Mas não se preocupe, eu não vou te deixar barato se puder vingar Xin Feng. Assim que me virei, Liu Huiyan chamou um médico. A agulha fina do tubo intravenoso estava prestes a perfurar a veia de Sukai. O que é isso? O que você vai fazer comigo? Liu Huiyan disse levemente, não se preocupe. Esta é apenas uma droga que não deixará você desmaiar tão facilmente. Há mais por vir. Seria muito decepcionante se você desmaiasse de novo, vendo toda a injeção ser administrada. Liu Huiyan levantou-se. Se você descansou bem, vamos sair. Os repórteres ainda estão esperando lá fora. Não podemos fazê-los esperar muito. Sukai estava completamente em colapso. Ele gritou, não, eu não vou. Eu não vou sair. No entanto, sua fraca resistência foi inútil contra a força coercitiva dos seguranças. No final, ele foi arrastado para fora, meio empurrado e meio puxado. Vendo Liu Huiyan e Sukai aparecerem, os flashes foram acionados novamente. Obrigado a todos por esperarem. O Sr. Sukai já se recuperou e a coletiva de imprensa pode continuar. Além dos incidentes mencionados, há outra questão, a disputa pessoal entre o Sr. Sukai e o Sr. Xin Feng. Esta questão envolve o direito à honra do Sr. Xin Feng. Portanto, devo lutar por ele e devolver-lhe a honra que lhe era devida. Todo mundo ficou sério, prendendo a respiração, esperando Liu Huiyan revelar a grande notícia de hoje. Embora o choque que todos receberam hoje já seja suficiente. Mas para os jornalistas de entretenimento, cujo pão de cada dia é fofoca, tais informações são sempre bem-vindas. Há pouco tempo, houve um problema com a lista de vencedores do Grande Prêmio do concurso de design da Wirebay. O Sr. Sukai venceu por plágio. Originalmente, era para ser do Sr. Xin Feng. Encontrei o rascunho da obra no computador do Sr. Xin Feng. A data acima pode servir como prova, e também há registros de líderes relevantes e textos. Tenho evidências detalhadas sobre o plágio e também as postarei online em breve. Quanto ao Grande Prêmio da Wirebay, também solicitarei formalmente à comissão a retirada do troféu e da honra do Sr. Sukai, para recuperar a honra que o Sr. Xin Feng merece. Liu Huiyan, você está falando besteira. Sukai não aguentou mais. Você me insultou em público, mas foi você quem me ajudou a manipular as fotos. Agora tudo é culpa minha. Liu Huiyan, suas palavras são inescrupulosas. Sr. Sukai, este é um local público. Há muitas câmeras filmando. Há até pessoas transmitindo ao vivo. Você terá que se responsabilizar por suas palavras e ações. As palavras de Liu Huiyan são ameaçadoras. Eu apresentei o caso de plágio e forneci evidências abrangentes. Se o senhor tiver alguma dúvida e suspeitar que eu manipulei as fotos, por favor, apresente suas evidências e me processe por difamação. Sukai ficou confuso. Esse tipo de coisa é muito pessoal e não é algo para se orgulhar. Como ele poderia deixar evidências deliberadamente? Talvez as evidências que ele deixou naquele dia se tornassem um ponto fraco para outros o controlarem no futuro. Nesses casos, quanto menos gente souber, melhor. É claro que nenhuma evidência pode ser deixada para trás. O que Liu Huiyan está fazendo agora não é uma armadilha para ele. Ela calculou que ele não teria evidências. Ele moveu os lábios algumas vezes, mas não conseguiu dizer nada. Agora sua situação é extremamente perigosa. Ele não pode ser acusado de difamação. Mas essa atitude para os outros parece o pânico de quem tem consciência culpada. Uma vez que a poeira assentar, as palavras de Liu Huiyan deixaram os repórteres ainda mais excitados. Quem não sabe que os designers valorizam mais sua reputação? Se for provado plágio, então Sukai nunca mais terá um lugar na indústria do design. Senhor Sukai. Senhorita Liu Huiyan, é verdade o que a senhora disse? O senhor realmente plagiou as ideias e obras do Sr. Xin Feng para ganhar o prêmio? Sukai baixou a cabeça com relutância. Sim,
O som não era muito mais alto que um murmúrio. Mas não importa. Se ele admite ou não, não é mais importante. As evidências atuais são suficientes para prendê-lo para sempre. Em relação a este incidente de plágio, o senhor tem algo a dizer ao senhor Shen Feng? Até este ponto, o senhor se sente culpado pelo que fez ao senhor Shen Feng. O senhor tem alguma declaração a fazer? Antes mesmo que Sukai pudesse falar, Liu Huiyan respondeu primeiro. Ela gesticulou para todos ficarem em silêncio e disse aos repórteres: este incidente teve um impacto extremamente negativo. O que o senhor Sukai fez causou um dano irreparável ao senhor Shen Feng. Se este assunto não for resolvido adequadamente, e se uma atitude séria não for demonstrada, então acho que o espírito do senhor Shen Feng em paz não descansará. Eu acredito que o senhor Sukai também percebeu profundamente seus erros, portanto, ele está disposto a se ajoelhar em público para pedir sinceras desculpas por todos os problemas que causou ao senhor Shen Feng, e também para se arrepender deste caso de plágio e da violação do direito de reputação do senhor Shen Feng. Os olhos de Sukai arregalaram-se. E olhou incrédulo para Liu Huiyan, mas ao encarar Liu Huiyan, um olhar cheio de ameaças. Neste momento a mão do guarda-costas também pousou no ombro de Sukai, antes que Sukai pudesse se recuperar e decidir o que fazer. Ele sentiu uma força bruta vindo de trás e seu joelho foi violentamente chutado, sendo forçado a se ajoelhar. Diante de tantas pessoas, a cena explodiu imediatamente. Os repórteres da rádio e televisão de Haoxi estavam acostumados a tudo, mas na sociedade moderna, ver alguém se ajoelhar e pedir desculpas publicamente não é comum. Se isso fosse postado online, seria uma cena lendária que se vê uma vez em 1000 anos. As câmeras não paravam de filmar, e os funcionários, em menos de meia hora, o vídeo de Sukai ajoelhado se espalharia por todos os principais sites. O rosto de Sukai estava cheio de vergonha. Ele se contorceu querendo se levantar, mas seu ombro foi firmemente pressionado pelo guarda-costas, incapaz de se mover. Os repórteres, é claro, não perderiam um momento tão digno de atenção, então milhares de câmeras fotografaram seu rosto freneticamente. Com isso, Sukai se tornou verdadeiramente famoso em toda a internet, com uma fama sombria da qual ele jamais se recuperaria. Após o fim da coletiva de imprensa, Liu Huiyan, como prometido, na coletiva postou todas as evidências na internet de uma vez. Isso incluiu não apenas evidências como o tempo de criação e a inspiração de ambas as partes, mas também os registros de chat e transações financeiras de Sukai conspirando com os juízes. Além disso, ele usou seus contatos para recuperar forçadamente o prêmio de ouro do concurso de design concedido a Sukai pelo comitê de avaliação. A retirada do prêmio confirmou completamente o plágio de Sukai, sem dúvida pregando-o para sempre no pilar da vergonha da indústria do design. Afinal, para todo designer, sua obra é como um filho recém-nascido. E cada ladrão de obras é um traficante de bebês, assim como nenhuma mãe poderia aceitar que seu filho fosse traficado por traficantes de bebês. Essa acusação tornou Sukai notório na indústria do design. Os parceiros que haviam combinado cooperar com Sukai quebraram seus contratos um após o outro. Mesmo as marcas que haviam assinado contratos estavam dispostas a pagar multas por quebra de contrato para encerrar a cooperação. Afinal, nenhuma marca gostaria de usar um designer com uma mancha de plágio como porta-voz. Chegando a este ponto, a vida de Sukai foi completamente arruinada por Liu Huiyan. Claro, as coisas reveladas na coletiva de imprensa não apenas afetaram Sukai, mas também tiveram um grande impacto na carreira de Liu Huiyan. Sua ação foi equivalente a um suicídio. As fofocas que ela divulgou também implicaram sua própria infidelidade dentro do casamento. O impacto em sua própria carreira foi sem dúvida devastador, e como líder do grupo Boguan, a imagem dele afetou enormemente os interesses do grupo. Pouco depois, ele foi unanimemente demitido pelo conselho. Mas isso não mudou a situação desesperadora de Boguan. Liu Huiyan, você realmente enlouqueceu. Sua louca, o que você está tentando conseguir fazendo isso? Que benefício você tem? Você arruinou minha vida e arruinou a sua também. Você acha que essa sua encenação nos levou a ser o centro das atenções, e que Shen Feng vai te perdoar? Sonhe. Uma mulher tão cruel como você. Não é de admirar que Shen Feng preferisse morrer a olhar para você novamente. Ele preferia morrer a se casar com você novamente, Liu Huiyan. Você é tão patética. Eu também. Minha vida inteira. E na próxima vida, mesmo como fantasma, não vou te perdoar. Liu Huiyan olhou friamente para Sukai.
Não me importo com o seu perdão. E mais. Tudo o que fiz não foi para que Xinfeng me perdoasse. Eu sei que ele nunca me perdoará nesta vida. Eu apenas recuperei tudo que não me pertencia. Quanto aos insultos online, isso é o que devemos a Xinfeng. É o preço que devemos pagar. Você não precisa ter ressentimentos. Afinal, estou sofrendo com você. Sukai estava furioso ao ponto de querer xingar. Você é realmente estúpida. Por causa de um homem, por causa de um morto, você fez algo tão estúpido. Veja o preço das ações do Boguan Group, como caiu por sua causa. Qual o benefício de fazer isso? Você já foi expulsa do conselho. Se continuar assim, em poucos dias toda a riqueza que você lutou por meio século se transformará em nada. O que você está buscando? Busco paz de espírito. Liu Hui a encarou friamente. E daí? Isso é o que merecemos. Sukai estava prestes a vomitar. Paz de espírito? Você se atreve a falar disso? Quanto mais você faz agora, mais isso prova que você não tem paz de espírito. Liu Huiyan, você nunca terá paz de espírito nesta vida. Não muito tempo depois, Boguan declarou falência completa, com dívidas enormes. Como a principal responsável por tudo isso, Liu Huiyan também teve que compensar as perdas do grupo em certa medida. Quanto a como ela resolveu essa bagunça, não sei. Apenas que depois dessa grande confusão, essa farsa que durou quase meio ano chegou ao fim. Após a falência de Boguan, Sukai também foi completamente expulso do círculo de design. Liu Huiyan também desapareceu completamente dos olhos do público. Ninguém sabe para onde ela foi, até 40 anos depois. Por acaso, encontrei Liu Huiyan em um templo. Naquela época eu tinha acabado de sair do meu retiro, pensando em deixar a montanha sagrada e vir ao mundo, mas sem querer vi Liu Huiyan. Eu já tinha ascendido há muitos anos e obtido a vida eterna. Meu rosto não envelhece, minha vida é eterna. Se alguém com intenção me visse, certamente perceberá que pela aparência, não há diferença entre mim e Xinfeng de 40 anos atrás. Em vez disso, os 40 anos de tempo já o deixaram grisalho e muito envelhecido. Além disso, ele nunca desistiu em todos esses anos e nunca deixou de lado os sentimentos entre nós. Por isso, mais do que as pessoas comuns, ele envelheceu mais rápido. No primeiro momento em que vi Liu Huiyan, eu nem consegui reconhecer este ancião curvado e encurvado no meu campo de visão, nem o Sr. Liu, que antes dominava o mundo dos negócios. Na verdade, nos anos em que estivemos juntos, ele era sempre orgulhoso. Ficava em pé, exalava carisma, e enfrentava todas as dificuldades e provocações com coragem. Mas agora ele não é diferente de qualquer outro velho enrugado deste mundo. Mais tarde, perguntei ao abade do templo e soube que, pouco tempo depois daquela coletiva de imprensa, Boguan Guanfianfiao faliu, e Liu Huiyan abandonou tudo no mundo secular e tornou-se uma freira budista. Que pena! Ouvi dizer que ela era uma empreendedora muito talentosa antes. Como ela chegou a essa situação? Ai, ouvi dizer que ela esteve procurando seu ex-marido por todos esses anos. Não sei o que ela pensa. As notícias da época eram tão claras. Ela confirmou que a pessoa se foi, e ainda assim é tão persistente. Aquela onda gigante. Como isso é possível? Mesmo que ele ainda estivesse vivo, depois de tantos anos. Qual seria o sentido? Ai, não entendo. Então, por todos esses anos, ele esteve me procurando amargamente, mas nunca me encontrou. Talvez por causa daquele sonho, ele soube que existiam verdadeiramente deuses neste mundo. Por isso estava tão determinado a me ver novamente enquanto ainda estivesse vivo. Mas pena. Sua esperança está fadada a se perder. Mesmo até hoje, eu não tenho intenção de sair do meu esconderijo para realizar o desejo dele de me ver. Mesmo ouvindo que ele me procurou por 40 anos, não senti nenhuma compaixão. Talvez seja porque o tempo passou muito, muito tempo. Agora, ao ouvir essas memórias antigas, não só meu coração não se comoveu, mas também senti um pouco de impaciência. Fiquei pensando por que fui tão teimosa. Cheguei a este templo, mas vendo Liu Huiyan com seus cabelos brancos agora senti um pouco de emoção. Mas já que na época decidi cortar todos os laços, e agora 40 anos se passaram, por que me encontrar novamente? Entrei e fiquei na sombra do canto, observando Liu Huiyan varrer as folhas caídas lentamente e depois desaparecer lentamente da minha vista. Até que ela desapareceu completamente, eu não dei um passo para fora. Então me virei e fui embora. O tempo voou e mais uma década se passou. Nestes 10 anos, não me prendi a nenhuma cidade específica. Em vez disso, viajei por toda parte. O mundo é meu lar. Para alguém com uma vida longa como eu,
Todos os lugares neste mundo não fazem diferença. Apenas a paisagem muda. Eu viajei pelo mundo, livre e descontraído, sentindo apenas a vastidão do céu e da terra. Tudo era natural. Só quando senti acidentalmente a morte de Liu Huiyan, vinha sua sepultura. Para um ser humano, morrer nesta idade pode ser considerado um fim justo. Ele manteve a lealdade. Vendo a minha foto jovem colada aqui, dediquei a minha vida a ele. Durante todos estes anos, ele nunca desistiu da sua obsessão. Coloquei silenciosamente um buquê de flores para ele. Com um sorriso virei-me e parti. A morte é como uma lâmpada que se apaga. Para Liu Huiyan, talvez até no momento antes da sua morte, ele não tenha desistido deste sentimento. Mas para mim, este foi um destino de desgraça. Agora, já que ele está morto, não tem mais influência sobre a família Shen, nem termina o karma que ele tinha sobre mim. De agora em diante, no céu e na terra, através das mudanças das eras, nós dois, não teremos mais qualquer intersecção.